Olha, tem muitas raças extraterrestres aqui em contato com seres humanos aqui na Terra e Sim, dentro dos grupos, né? Dos grupos de sim. contato, a gente tem já muita, muita informação sobre algumas delas, né? Em algumas delas, elas participaram diretamente dentro do processo da Terra. Então, Ah, é um tema bem interessante da gente conversar. Esses seres, né, que a gente tem contato em relação aos grupos, eles são, né, fazem parte de seres daquilo que a gente chama de confederação dos mundos, né, que tutora sim, toda a vida, a evolução da vida inteligente aqui na nossa galáxia. Então esses sim, seres, né, eles são das mais diversas espécies e das mais diversas raças. Então todo um contexto daquilo que forma, né, a Confederação dos Mundos é dentro daquilo que a gente chama de cosmoética, onde não existe nenhuma raça que se sobressai e se prevalece em relação a nenhuma outra. sim, Todos coexistem de forma pacífica, harmônica, né? E utilizam-se dessa força das mais diversas raças de origem extraterrestre para que exista a evolução dentro dentro daquilo que a gente chama de universo local. E, bom, dentro dos grupos, né, a gente tem contato com aquilo que a gente chama dos apunianos. Os apunianos, esse nome veio do termo apu. O apu, ele justamente era a forma que digamos assim, os quechua, né, ou sim. aqueles são os habitantes das regiões montanhosas do Peru, tinham contato com seres, né, muito altos, basicamente com uns 3 metros em média de altura, e que eles tinham uma aparência humana, né? Então existem vários seres, né, de origem apuniana que são contatados, né, em relação aos grupos aqui no nosso planeta. E assim, né, o que acontece, né? Existe uma base desses seres, né, daquilo que a gente chama de Confederação dos Mundos, que fica na segunda lua de Júpiter, em Ganímedes. E Sério? dentro dessa base existe toda uma, digamos assim, uma escola, uma universidade para esses seres, né, que vão vir e fazer esse processo de orientação dos seres humanos, né, como a gente chama de guias instrutores, né? Sim. Então, existem guias instrutores que auxiliam, né, e entrando em contato com os seres humanos aqui na Terra, Na para que Terra. possam orientar dentro do nosso processo e caminhada espiritual. Isso já Sim. foi, né? Isso, igual a gente já conversou aquela outra live, isso já acontece desde a antiga Suméria, né? Já existiram inúmeros projetos que esses seres já tentaram implementar em relação às mais diversas civilizações que passaram aqui que passaram aqui na Terra. Então, esses apunianos, né, são uma dessas espécies. Outros seres que têm profunda participação dentro do processo aqui na Terra são os seres de Vênus, né? De Vênus, né? ver. Quando a gente fala de seres extraterrestres, a gente tem que pensar de seres que também são de outra dimensão, né? Da quarta dimensão. São seres em uma dimensão mais elevada do que a gente está acostumado aqui na 3D. Então, Sim. esses seres de Vênus também são seres que também participam ativamente aqui dentro do processo da Terra. Inclusive, foram alguns desses seres que ajudaram aqui a formação dos retiros da Fraternidade Branca, né, onde estão hoje os intraterrenos, seres dessa espécie também. Hum. Outra espécie muito conhecida e difundida são os seres de Órion, né? Os seres de Órion, né? Existem os mais diversos seres de Órion, né? Em Órion existem muitas raças, né? Uma raça Orion desse, tem. Tem mesmo. e, e uma em especial, né, de aspecto humanoide também, que faz parte, né, que foi e que fundou aquilo que a gente chama, né, a cidade de cristal lá em Ganímedes, né, onde foi durante muito tempo a principal base da Confederação dos Mundos aqui no nosso sistema solar. Então, Ah, esses seres também foram os fundadores
dessa base nesse planeta, né? Sem falar dos seres de aspecto reptiliano, né, que também são de Órion, mas igual são de Órion, né? E eles também participaram, né, de parte do processo aqui da história na Terra, né? Mas assim como muito difundido, né, no meio de estudos sobre isso, não são todos os seres de Órion, não, de aspecto reptiliano, que são maus, que são maléficos e que têm uma agenda totalmente nefasta em relação à humanidade. Uma parte desses seres, né, que tiveram participação dentro daquilo que a gente chama de plano cósmico, né, da história da Terra, eles influenciaram diretamente em algum momento aqui da nossa história, especificamente na época, na era dos lemurianos, né? Então tiveram um processo, isso basicamente há uns 25 mil anos atrás. Então, esses seres, eles tiveram uma participação, né? E alguns contos, como a Bíblia, por exemplo, chama da história do anjo caído, também tem alguns outros livros, né, de algumas religiões e algumas culturas que falam sobre isso. Mas, basicamente, isso foi uma parcela desses seres que vieram aqui em missão aqui na Terra. Enfim, é algo que depois lá acabou gerando todo um conflito bélico, né? Inclusive uma guerra cósmica. E dentro desse processo, né, existem múltiplas raças. Tem os seres das Pleiades, que também tem um aspecto humano. Tem um aspecto humano. Eles tiveram direta conexão com os maias, né? Então, eles que passaram, inclusive, para os maias, toda a questão da lei do tempo, de tudo aquilo que a gente conhece hoje em dia como o calendário maia, ou sincronário da paz. Tem também outra espécie, né, extraterrestre que teve muita participação dentro do processo da Terra, foram os seres de Sírios, né? E Sírios também, tem várias raças, né? Por exemplo, os Sírios têm os seres de aspecto felino, que tiveram uma relevância muito grande também aqui dentro do processo da Terra. E esses de pele azul existe mesmo? Olha, aí entra muito da questão, né, da matriz mental de quem viu, né? Porque às vezes está na internet, só assim, de forma simbólica, mas vai saber se é verdade, né? Claro, No Google você pega lá. No Google a gente vê muita coisa, né? Mas então, esses seres de Sírios, e tanto os seres de Sírios quanto os seres das Pleiades, eles ficaram, né? Ficaram como guardiões e vigilantes aqui dentro do processo da Terra, né? Sim, inclusive, esses seres de Sírios, né? Fazem parte daquilo que a gente chama, né? Como se fosse um braço militar dentro da Confederação dos Mundos que faz a guarda do nosso planeta no regime de quarentena. Então, dentro desse processo, eles não permitem, né, que seres, né, que não tenham conexão com esse projeto de evolução espiritual, de conexão da Terra, né, dos seres da Terra, para fazer parte de toda essa aliança galáctica, eles não permitem o acesso, né? Então como se fosse eles querem que respeite o nosso livre-arbítrio, mais ou menos isso, né? Da nossa vida. Exatamente. Esses seres, eles têm, dentro da Confederação dos Mundos, né, existe todo esse processo, né, de respeito ao ser humano, de não invadir o nosso livre-arbítrio em relação àquilo que a gente não está preparado para descobrir, para entender. Então, existe todo um processo gradual em cima, né, da agenda de contato com esses seres. E é muito importante, né, também lembrar que existe as pessoas, né, começam a ler algumas coisas na internet e começam a ter preconceitos com algumas raças, né? Por exemplo, existe uma raça de sírios que eles são pequenos, né, cabeçudos, né, existem aquele olho alongado, mas eles não são aquilo que a gente chama de greys, não são os greys, eles são uma espécie de sírios. Eles não têm uma pele cinza, eles têm uma pele mais esbranquiçada, assim, como se fosse naquela cor do bicho da seda, sabe? Sim. Então, existem muitas, porque assim, existe muito preconceito, né, dentro do ser humano, e a gente às vezes, né, conecta esse preconceito em relação a raças extraterrestres. A gente tem que ver que é a forma do ser, né? A gente fica se comparando com a nossa aparência, né? Isso que é o grande problema mesmo, né? Exatamente.
Eu lembro num contato que a gente teve com esses seres lá no Peru, eles falavam sobre a questão da cosmoética, né? E a cosmoética, assim, pensa nos seres humanos, né? Somos seres da mesma espécie. Às vezes existe alguma diferença de cor de pele, de religião, de diferentes coisas, e isso já nos separa o suficiente para existir guerras, já existir muita coisa negativa nesse sentido. É, Imagina se fôssemos de outras raças, né? é, É, existem também, né, aqueles seres que têm aquele aspecto de pássaro, né? Eles também são é, encontrados na tradição egípcia, né? Como é, seres muito relevantes dentro do processo aqui na Terra também. Enfim, muitas raças, tem os insetoides, tem de tudo, né? Aqui pelo, nosso pelo universo, né? universo Então, já apareceu. enfim, existem os mais diversos seres aí que fazem parte, né, dessa agenda de contato com seres humanos e basicamente eles estão aqui, já estiveram aqui durante toda a nossa história, né? E têm participado cada vez de forma mais ativa dentro do processo de contato com cada vez mais pessoas. As pessoas. E hoje em dia, para você ter uma ideia, né, os grupos de contato estão em mais de 55 países, né? Então, é uma informação que Nossa, já está legal. chegando muito longe, né? E assim, é muito interessante porque é uma informação que está chegando muito longe, mas não existe uma organização, né, digamos assim, de, de Sim, pessoas ou uma instituição que cuide disso. Não, é um movimento natural, é um movimento sim. de conexão com as pessoas, né, com um entendimento mais profundo da realidade em relação ao universo, em relação a outras espécies. E eles têm totalmente, né, a terceira vez que eu vou dizer isso, mas de tão importante que é a visão da cosmoética. Imagina aqui, né? Aqui o ser humano ele se alimenta de vários outros animais. Né? É, E se a gente conhece um ser de aspecto que seja, por exemplo, que seja um ser muito evoluído, né, que tenha uma constituição física que se pareça com uma vaca, um boi, né? O que a gente boi, faria? é. Olha, tem nossos semelhantes no plano de vocês? Sim, tem. O que vocês fazem? Não, a gente come, É, né? Já pensou como, né, o ser humano se vê, né, hoje em dia como o topo da cadeia alimentar, né, em vários sentidos. E se o ser humano participasse dessa grande dinâmica cósmica, né, onde existem as mais variadas espécies e raças, né, como que a é. gente se sentiria a respeito? Então, é importante ver o nível de compreensão da realidade, o nível de maturidade de interpretação em relação às coisas, né, que esses seres possuem. Então, Verdade. mesmo aqui, os seres humanos, milhares de anos atrás na evolução, eles estão aqui há milhares de anos tentando auxiliar o processo aqui na Terra. É. Então, né, É um eles grande problema. tampouco se consideram, né, superiores a nós, e sim irmãos mais velhos, né, que estão aqui passando aquilo que pode, né, aquilo que é possível, né, do ser humano compreender para transcender e utilizar de forma coletiva, né? Coletivo. Existe, existe até um dos contatados aqui, né, que existem desde muito tempo lá, desde o Peru, desde 70 e poucos, chamado Sisto Paz, né? Esse Esse ser, espaço. o Sisto foi levado por um guia de Orion, né, chamado Oxalc, Sim. foi levado até Ganímedes, né, para ser mostrado como era a vida na sociedade deles. Né? E Hum, assim, toda a tecnologia que era desenvolvida pela própria sociedade estava a acesso de todos. Todo tipo de informação, de estudo, de alimentação, tudo que existia, né, de tudo aquilo que existia de mais tecnológico ou de conhecimento estava sempre a serviço de todos. Então uhum. percebe quanto a gente ainda está longe dessa realidade? Tá longe. Percebe, né? É, isso é verdade. E, e aquele livro russo, o Romeu? O que você acha? A gente deve levar em consideração que a maioria das raças é verdadeira daquele livro? Você acredita? Tem gente que acredita, né?
Olha, para ser bem sincero, faz muitos anos que eu já vi as informações desse livro, assim, mas nunca levei muito em consideração, sabe? Também, Eu eu nunca sempre, levei eu, muito. eu sempre preferi, né, o relato ou ouvir, né, e estudar a respeito das pessoas que participaram do contato em si, né? Porque existe muito contatado hoje no mundo, né? É, Existem os mais variados relatos, né? Por exemplo, é, é muito comum falarem dos arcturianos, né? Eu particularmente nunca tive contato com eles, né? Mas é muito difundido hoje em dia sobre o contato com esses seres. é, Existem muitas pessoas, né, dedicando a vida a essa divulgação da informação que recebem desses seres, né? eu também acho que eu também fico um pouco um pé para trás, porque realmente tem que ter aquela informação que realmente se viu mesmo, né? Eu também acho assim, né? E pensa comigo, Eduardo, se o governo russo tem essa informação, ela ia realmente divulgar ao público, né? Percebe como os estados, né, hoje em dia os Estados É, Unidos, né, também tem todas as informações, mas você vê ela chegar ao público de algum lugar. Eu não vê. particularmente nunca vi, né? Também não. Geralmente a Então, ufologia comenta mais sobre o Grey, né? Então, enfim. isso, exatamente, exatamente. E é importante falar, né? Por exemplo, eu vou dar se eu for, o Bob Dean, né? Nem sei se ele é vivo, já tinha bastante idade quando eu vi, né? Alguns anos atrás. Ele era, se eu não me engano, alta patente do exército americano Sim, e fez parte de missões, né? Que tiveram contato, né? Com seres extraterrestres. sim, E ele relata, né, muitas coisas que aconteceram, ou seja, ele era uma testemunha ocular, ele participou do contato em si, né? Então, esses relatos eles são muito mais próximos, né, daquilo que a gente vê na realidade, daquilo que a gente acessa sim, é, em parceria, em contato com esses seres. é verdade. E assim, as raças extraterrestres, é importante dizer, né, que elas tiveram um papel Sim, fundamental da raça humana. Né? Então, desde a antiga Lemúria, né, quando foi o primeiro ser humano foi criado, né, que ele tinha a pele negra, e foi um ser que se desenvolveu num continente que hoje nem existe mais, sim, que fazia sim, sim, parte ali justamente ali da costa da África, entre a África e a Índia, mais ou menos ali. sim, E essa espécie, né? Existiram essa espécie que a gente chama dos reptilianos, né? De Orion, eles tiveram, né? Um contato negativo. Uma parte dessa civilização teve um contato negativo em relação aos lemurianos, fizeram todo um karma em relação a essa espécie, né? Então, o que aconteceu? Né? A Confederação dos Mundos, nesse momento, interviu, existiu todo um conflito, né? Que no Mahabharata, por exemplo, esse texto uhum, hindu, chama de a Guerra dos Deuses, né? O momento em que teve a Guerra dos Deuses, também os gregos, né, falam, né, da Guerra dos Titãs, enfim, várias tradições falam sobre esse momento histórico. Então, foi o momento em que a Confederação dos Mundos precisou intervir, porque esses seres de Orion passaram a fazer uma ação extremamente negativa aqui na superfície do planeta. sim, E como consequência dessa ação, esses seres eles ficaram, né, tiveram seu karma atrelado ao processo da Terra e vieram para a Terra, né, com o papel de participar, né, de auxiliar de alguma forma a questão do desenvolvimento aqui dentro daquilo que a gente chama de Projeto Terra. Porém, tá, continuaram, né, depois, pela radiação do planeta, tudo mais aquilo que envolve a vida aqui na Terra, eles perderam os corpos físicos, né, desencarnaram, e ficaram presos no plano astral do planeta. é. Então, Então, então você acredita que existe isso mesmo, que geralmente quem fala isso. naquela época isso aconteceu. A gente está falando basicamente de uns 25 mil anos atrás. Não, essa Guerra dos Deuses eu sei, que às vezes está nos livros hindu. O que eu queria falar é aquilo que às vezes a Mônica Medeiros fala, né? E que existe algumas raças que podem defender a Terra com unhas e dentes, né? Mais ou menos nesse sentido, né?
que pode defender a Terra, né? Que, Ou você pode... que não vai achar aquilo que tá bom como outra raça, como você falou desses conflitos, né? Sim. Isso aconteceu lá atrás, há mais ou menos uns 25 mil anos de 25 anos. distância aqui. Sim, sim. Então, Isso que é interessante. então, o que aconteceu depois desse processo, né? Esses seres, né, foram substituídos, né, naquilo que a gente chama da Confederação dos Mundos, pelos seres de Sírios, né? Então, os seres de Sim, Órion, né, e que sim. aqueles que não foi mais permitido, né, os apoiadores de quem criou o conflito chegar fisicamente até a Terra, e esses seres ficaram confinados aqui no plano astral, né? Por isso que eu falei na live passada que quando a gente fala de algumas raças, né, que fazem um processo negativo, as pessoas confundem muito como se alguém pudesse chegar aqui pelo nosso espaço aéreo e intervir no planeta. Não. No plano astral, sim, esses seres eles ficaram presos aqui no nosso plano astral pelo próprio karma que eles desenvolveram no planeta. Então, o que aconteceu, né, depois desse processo? Os seres das Pleiades e os de Sírios, né, ficaram aqueles que ficaram responsáveis por tutorar e ficaram responsáveis como guardiões e vigilantes aqui do processo da Terra. Né? Tá. Então, posteriormente, lá na época da Suméria, mais ou menos, foi destacada uma missão, né, de como se fossem instrutores e professores para começar a auxiliar o ser humano a se desenvolver em termos de espiritualidade, de consciência, e que pudesse, né, cada vez mais estar conectado em contato com esses seres que tinham essa missão positiva em relação aos seres humanos. Mas lá na antiga Suméria... Não tinha, né? Mas lá na antiga Suméria, os seres humanos criaram uma certa dependência desses seres e colocaram eles num pedestal como se fossem deuses. E como a Suméria foi o berço de tudo, né, depois da época do dilúvio de Atlântida, enfim, né, quando começou a existir processos civilizatórios aqui na superfície do planeta, a Suméria, né, foi aquela civilização que floresceu de forma profunda. E o que aconteceu, né? Só que ficaram muito atrelados a esses seres como deuses, como algo assim. Isso acabou acontecendo posteriormente no Egito também. Então, várias, né? Eu acredito muito naquela teoria do Erich von Däniken, né? Que eram os deuses astronautas. Muitas civilizações confundiram isso. Porque observaram, não tinha uma matriz mental para entender a tecnologia daqueles seres. Viam as naves, viam aquilo que eles faziam, entrar por um portal, sair por outro lugar. Pronto, esses são deuses, né? E isso foi passando. Cultura é cultura. Cultura e cultura. Foi falando. Maia também foi falando, né? Egito, Isso, né? isso. Então é algo que eles tiveram, né? Agora, dentro da história recente do contato aqui mundial, eles trabalham de forma indireta, né? Indireta, ou seja, cada vez mais a pessoa que vai avançando degraus e que vai avançando etapas para que seja possível esse contato. Aquela pessoa que está se desenvolvendo, aquela pessoa que está buscando saber quem é, o que veio fazer aqui e está justamente com o livre-arbítrio em prol desse contato cada vez mais próximo com esses seres, sim, tem tido cada vez mais experiências. Mas já é muito diferente do que alguns anos atrás, que eles apareciam em naves, em praça pública, em várias cidades. Não, isso já não está sendo mais tão comum como era antes, né? Os relatos, né, da década de 70, de 80, é que apareciam, né, por exemplo, uma frota de naves na Cidade do México. Existe aqui nas cidades ali em Minas, né? Tem coisas que pode mudar, né? Que eu achei interessante, que um dos ufólogos aqui, que quer até preservar o nome, né, que é bom, ele estava falando que na década de 70, 60, o que acontecia é que as naves acabavam abduzindo carro, né? Os carros. E hoje em dia parece que eles mudaram de comportamento. Parece que eles fazem tipo uma luz no quarto, tipo perceber a pessoa lá dentro, e às vezes acaba até encurtindo, né, na nave também. Isso. Olha, é muito comum, né, esses seres fazerem as pessoas que participam dos grupos de contato terem projeção astral até o interior das naves, sabe?
Eu particularmente nunca não conheço nenhuma história assim dentro do contato que eles vieram e abduziram, levaram para dentro da nave, a força, assim. Eu acho que isso parte muito também do imaginário da civilização norte-americana sobre isso, sabe? Lá existiu um processo, alguns processos, né, Sim. que ninguém sabe muito bem explicar e tal. Me parece até que o próprio governo americano fez algum tipo de parceria, alguma coisa muito estranha, né? Agora, Esse que fala aí, essa agora parceria. assim, É um mas acordo, né? assim, agora eu particularmente, né, vejo que esses seres eles têm muito mais interesse de se aproximar de uma forma amorosa, pacífica e para auxiliar em termos do desenvolvimento do ser humano do que algo relacionado a negativo, experiência, hibridização ou de criar qualquer forma de aprisionar o ser humano, né? Porque muitas Ah, vezes esses filmes de Hollywood, né, aquilo que a gente escuta falar, né, ou vê falando sobre é, extraterrestres, é uma coisa sempre relacionada ao medo, sempre relacionado ao humor, né? Como se esses seres viessem do espaço, invadissem a Terra e criassem uma guerra contra os seres humanos. A gente está falando de seres que já sim. têm bases aqui na Terra há milhares de anos. Eles não vão, quando eles se apresentarem em praça pública mundialmente, eles não vão vir do espaço. Eles vão vir do interior de suas bases, né? Isso é É, algo que é bem importante a gente falar também. isso os ufólogos acham que a maioria dos casos realmente que acontece de naves, realmente que está aparecendo são de intraterrenos, né? Tem essa pesquisa É, aí. Você que vem de é. fora também. Agora, eu não sei, porque tem pesquisador que acha, né, o Romeu, que os extraterrestres têm interesse também em minérios, na sua opinião, o que seria em relação a isso? Olha, né, quando a gente fala sobre isso, a gente lembra sempre da história dos Anunnakis, né? É, Que, né, os uou. Anunnakis que tinham, né, interesse no ouro aqui na Terra e faziam os seres humanos fazer processo de mineração e tal. Sim, Os Anunnakis, né, importante já que a gente está falando de raça extraterrestre, a gente citar esse ponto, né? Quando a é, gente fala em Anunnakis, dentro da tradução do idioma sumeriano, significa aqueles que do céu vieram. exatamente. Então, isso pode ser qualquer raça extraterrestre, né? Vale É, lembrar que a humanidade se encontra num processo de quarentena bem mais recente, onde não é mais permitido o acesso desses seres, né? É algo bem mais recente da nossa história. Então, quando a gente está falando da Suméria, a gente pode estar falando de qualquer outra espécie que tenha agendas, interesses diferentes, né, daqueles que a gente está falando, que são os seres que a gente tem contato. o Então, Enki e o é, Enlil, na sua opinião, eles eram gigantes? Né? Como que era, na sua opinião? Eles eram maiores olha, também. eu já li, né, aquilo que chamam da biografia de Enki, né? Dizem Sim, que eram seres que vieram daquele planeta que existe, né? Que forma como o é, Nibiru, como o Marca-Passo. Eu já li Zecharia Sitchin, já vi toda essa história, sabe? Agora, sim. particularmente, eu não sei te dizer, É, né? é, Qual era o filtro mental de quem escreveu aquelas tábuas, né? Na antiga é. Suméria, para definir, né? O quem era quem, ou tudo mais nessa história. Eu sei que achei muito É. interessante, né? A história do Esse, Enki, né? Todo esse processo, né? Todo aquelas traduções do Zecharia Sitchin, eu acho isso tudo fantástico, muito interessante. Mas interessante, eu também confesso acho. que eu não consigo encaixar isso em aquilo que eu sei em relação àquilo que a gente tem acesso dentro do Rama, né? Dentro desses grupos de contato. Porque nunca nenhum ser se apresentou como ser de Nibiru ou que tinha alguma ligação com Anunnakis, enfim. Exatamente. Então eu não saberia te passar essa informação nesse sentido. É. Mas entendo que, olha, existem inúmeras raças, né? E hoje em dia eu posso garantir que as raças que estão aqui na Terra, que podem acessar o nosso planeta, são aquelas que têm interesse que o ser humano evolua em termos de espiritualidade e consciência, que possa fazer parte dessa grande comunidade cósmica. Então, Sim. só para que você
Só para que você tenha ideia, né? A Terra, ela não é um planeta qualquer. A gente não é um processo qualquer, não está só num cantinho da Via Láctea aqui e não tem. Sim. Esse processo, o projeto Terra, ele é observado por tudo aquilo que a gente chama de nosso universo local. Nosso universo local é composto de Andrômeda, uma galáxia no centro, e mais 8 galáxias em volta, entre elas a nossa, a Via Láctea. Cada uma desses 8 galáxias ao redor de Andrômeda foi escolhido um planeta para que fosse criado, né, um processo, um projeto diferenciado do restante daquilo que a gente chama de universo local. Aquilo que esses seres chamam de plano cósmico tem a ver com isso, né? Foi criado um projeto diferente daquilo que existe aqui ao nosso redor. E dentro desse projeto, todos os outros 7 projetos, né, dessas outras 7 galáxias ao redor de Andrômeda, foram projetos que não deram certo. Ou destruíram seus planetas, ou já tiveram, né, alguma coisa muito negativa em relação à própria civilização. E a Terra é a única que ainda permite, né, que o ser humano alcance aquilo que é o que se espera, né, que é uma ativação e uma evolução coletiva, e que exista um grande salto quântico de consciência para que possa esses seres também aprender com o processo que a gente vive aqui na Terra, que é muito mais intenso, de provas, de dificuldades, né, de muita oposição, de muito controle, Exatamente. Então, assim, isso tudo é observado, né, com muito interesse, né, por essas espécies. Inclusive, elas já interviram no momento em que a humanidade chegou na Guerra Fria e apertaram os botões das bombas atômicas, né? Então, eles já não permitiram que a gente destruísse o planeta. Então, eles têm esse interesse que a Terra e o ser humano faça aquilo que se espera, que é aquilo que a civilização lemuriana quase conseguiu até o momento que houve essa intervenção por esses seres de Orion, né? Os seres da antiga Lemúria já entendiam, né, qual era o papel que o ser humano precisava desenvolver e já conseguiram se conectar, né, com uma capacidade espiritual tão profunda, que eles estavam a ponto de evoluir, né, até o ponto que se espera que a gente consiga hoje em dia. Se eles não tivessem sido atrapalhados naquele momento, hoje em dia eles já estariam muito avançados em relação a todo o processo, a todo esse projeto e plano cósmico que a gente chama. Sim. Os lemurianos, eles tinham uma etnia, uns falam que talvez poderia parecer com os africanos. O que você acha em relação a isso? Eles são os ancestrais, né, dos africanos, né? Diziam que eles tinham um terceiro olho, né? Eles eram seres muito altos, tinham em média 2,5 metros de altura, e diziam que eles tinham, né, uma pineal tão desenvolvida que era do tamanho de uma laranja. Hoje em dia, a pineal dos seres humanos é do tamanho de uma ervilha. Veja a diferença, né? O quanto o ser humano calcificou a sua pineal. É interessante. Eu acho que essas civilizações avançadas, eu acho que eles tiveram contato com os extraterrestres, né? Se voltar um pouco para trás também, né? Não sei exatamente a civilização de Mu, né? Isso, né? Dizem que existia, né, antigamente também esse continente ali que ficava no Oceano Pacífico, né? Que hoje em dia que pegava ali uma grande faixa do Oceano Pacífico, que hoje em dia é onde é o Havaí, onde também fica ali um resquício da Ilha de Páscoa. Né? Pegava também na América do Sul, estou enganado. Então, é que existia nesse momento, né? Existia também correntes migratórias, porque assim, quando a gente fala de um tempo antigo, né, das civilizações extraterrestres, não tem como a gente também não falar um super continente, né? Não tinha como a gente também falar sobre seres extraterrestres e não falar sobre lemurianos e atlantes, que eram seres de um passado antigo que são fundamentais de compreensão para a história da Terra. E esses seres, eles tinham naves, eles andavam aqui no planeta por naves, eles tinham outra forma de locomoção.
Então, quando a gente pensa em uma civilização migrando para um continente, a gente pensa em nômades pegando, né, e andando milhares de quilômetros ao decorrer de muitos anos. Não, Eles eram avançados. Eles eram avançados, né? Eles podiam chegar em qualquer continente da Terra que eles quisessem. Essa limitação só existiu depois do grande dilúvio, né? Depois daquilo que foi um grande cataclisma, né? Que existiu tanto um na época da Lemúria, quanto outro posteriormente na época da Atlântida, né? Sim. Ambos os continentes foram engolidos pelo oceano. Foram engolidos pelo oceano. Exatamente. Então é muito, muito interessante tudo isso, né? Um estudo que a gente vai se dedicando cada vez mais. Por favor, falar. pode dizer. Não, aqui a Laura, ela perguntou umas coisas, agora é que faz tempo, né? Por isso que eu deixei você desenvolver aí. Sim. Como assim, perguntar. Ações negativas, o que eles faziam, agora para lembrar, tem que lembrar que parte que você estava falando isso. Que eu estava falando sobre os lemurianos, né? E sobre o que esses seres de Órion fizeram ações negativas em relação aos lemurianos, né? Ah, sim. E eles fizeram muitas coisas, né? Eles fizeram, né? Eles primeiro fizeram os lemurianos de prisioneiros, depois eles escravizaram, né? Em determinado momento, determinado processo. Por isso que desenvolveu e chamou a atenção daquilo que a gente chama de Confederação dos Mundos, que veio até aqui a Terra para intervir, e isso gerou tudo aquilo que a gente chama da Guerra Cósmica, a Guerra dos Deuses, né? Ela também perguntou aqui, esses seres que ficaram presos no astral têm o nome de raça definida? Sim, são aquilo que a gente chama de reptilianos, né? Que ficaram presos dentro do plano astral aqui dentro do processo da Terra. Ficaram presos, parece, né, tem algumas pesquisas aí, né, tem algumas raças que falam, mas ninguém nunca viu, outras sim, né, tem pessoas que parecem que já viu aquela criatura, o louva-a-Deus, né? Ah, sim, são aquilo que a gente chama dos insetoides, né? Uma espécie do louva-a-Deus. O cara nova foi interessante, eles são de Zeta Reticuli. São seres de Zeta Reticuli. São. Uhum. De acordo com uma pessoa que trabalha muito a hipnose e regressão, fala que eles também são genicistas, né? Um louva-a-Deus, né? Olha, muito interessante essa informação. Essa particularmente não conhecia. Interessante. Essa pessoa falou, eu falei, nossa. São geneticistas, né? Olha. Isso. Eu falei, ai meu Deus, é isso. É isso mesmo. Olha, e assim, quando a gente pensa em determinadas civilizações, a gente tem que ter a cautela de perceber que existem múltiplas raças, interesses e estudos, enfim. Né? Quando a gente fala desses seres de Apo, né, os apunianos, eles ficam na estrela a mais próxima, né, de Alpha Centauro, né, que fica a estrela mais próxima aqui na Terra, que tem aqui em média uns 4 anos-luz aqui da Terra, né, do nosso Sol, digamos assim. A hierarquia deles não é nada primitiva, né? Tem tecnologia, o mundo deles. Nossa, muita. Naves. Quando a gente pensa em seres, né, extraterrestres, não pensa que eles se locomovem pelo espaço, através do tempo-espaço, vindo de um lugar do ponto A ao ponto B. Não, eles entram em portais, saem aonde eles querem sair, eles andam por esses buracos de minhoca. A tecnologia deles é muito avançada, né? Para que a gente limite com a percepção como se fosse ser humano, né? Tirando o carro de casa, indo até determinado ponto no mercado. Não, eles têm as naves, inclusive, eles têm muitas naves mães que ficam embaixo do oceano, né? Que ficam no fundo do oceano. Isso. Muitas naves mães dessas civilizações ficam embaixo do oceano e também ficam em bases no interior da Terra, em grandes montanhas. Por exemplo, esses seres extraterrestres, eles têm em Huáscara, né? Essa espécie dos apunianos tem uma base específica
dentro de Huáscara, né, que é a maior montanha do Peru. Os ufólogos falou que a nave de determinada raça consegue atravessar a montanha, né? Isso, por portais, né? Porque eles saem dali de dentro da montanha e eles vão, né? Existe um portal artificial criado por eles para eles entrar e sair a hora que eles quiserem, né? Existem também bases, por exemplo, no vulcão de Licancabur, que fica no Chile. Existem bases ali em Chavín de Huántar, ali no Peru também. Existem bases desses seres nos mais variados locais aqui do planeta, né? E na Antártida, então, o que a gente pode falar de segredo de lá? Olha, né, um pesquisador peruano chamado Ricardo Gonzalez, né, ele até escreveu um livro chamado Caiona, né, que se refere sobre essa base. Agora eu não me lembro se é uma base intraterrena ou é dos extraterrestres, sabe? Mas é algo que existe lá no interior da Antártida, né? E que nem sempre, segundo a informação desses seres, né, nem sempre esse continente foi congelado. Existiu um momento na história da humanidade que todos os continentes tinham a mesma temperatura, que tinham toda uma coisa muito similar. E que naquele momento, quando existiu, né, toda essa intervenção dos seres de Órion, né, porque quando... bioma, né? Tinha um bioma, né? Tinha tudo. Inclusive, quando existiu, né, o afundamento do continente lemuriano, grande parte dessa civilização migrou para aquilo que a gente chama do continente antártico, que na época ele não era congelado e existia todas as condições ideais para a vida naquele momento. Exatamente. Só na fase final, né, no momento em que começou toda essa era glacial, né, inclusive há relatos dessa civilização das Pleiades retirarem, né, uma parcela da civilização que tinha ali, né, que já era muito posterior à Lemúria, e levou ali no México, naquilo que a gente chama hoje em dia, né, da civilização Olmeca, né, que tem todos aqueles rostos, né, dizem que essa civilização, né, foi levada até ali por esses seres das Pleiades, para salvar justamente daquilo que estava acontecendo naquele momento, que foi um colapso total naquele continente. Todas essas informações, né, são informações que eu tenho te passado aqui, mas são já muito conhecidas dentro dos grupos de contato, sabe? Sim, legal. Bom, acho que é Mayra, acho que é isso. Ela perguntou aqui se vocês já ouviram falar de uma raça chamada Sananda. Conhecia esse nome como sendo de Jesus, mas recentemente ouvi pessoas dizendo que o nome é de uma raça. Olha, eu conhecia também esse nome com alguma referência a Jesus, mas de alguma raça específica extraterrestre, não. Não. Mas tampouco tenho a pretensão de conhecer todas as raças, né? Aquela dos seres que tenho contato em si, eu sei quem são, mas essa particularmente eu nunca ouvi. Ela falou outra coisa aqui. Então, na verdade, eles estão monitorando mesmo o nosso planeta, né? Se eles estão por baixo, né? Qualquer coisa aqui. Essa questão também, acho que eles têm essa preocupação com mísseis nucleares, né? Ah, sem dúvida. Mísseis nucleares, com essas pesquisas, né, sobre a partícula de bóson, né, sobre toda essa questão da antimatéria, isso tudo são coisas que eles estão sempre monitorando. Né? Os aponianos, eles têm 3 metros de altura, mais ou menos isso? Tem, alguns relatam que até tem 3 metros a 3,5 metros de altura. Né? Nossa, eles se parecem mesmo com um ser humano mesmo, né? Sem um aspecto humano. Tem uma pele igual ao homem branco? Eles têm uma pele clara,
né? Eles têm uma Sim. pele clara e uma aparência assim, se eu pudesse dizer alguma referência que a gente tem aqui na Terra, mais parecido com os nórdicos ali, pessoas ali da região né? Ali da região da Suécia, Dinamarca, enfim. Nossa, eles parecem tão nórdicos. Eles, Nossa. é importante a gente dizer, né, que cada uma dessas espécies, né, que a gente tem em contato, aquelas que têm a aparência próxima do humano seriam esses seres de Alfa Centauro, né, que chamamos de Epunianos. Os seres de Vênus também têm aparência humana. Os seres das Pleiades, esses seres de Órion, né, que fundaram essa base ali na segunda lua de Júpiter. Enfim, deixa eu lembrar quais mais são parecidos com tem aspecto humano. Pleiades, Enfim, né? das Pleiades, de Vênus, Alfa Centauro, Órion, enfim. Será que é verdade que, se eu não me engano, uma parte aí da constelação que é Pegasus diz que tem uns que parecem a raça negra, né? Pode ser que seja verdade, né? Não tem assim uma prova, né? Isso tudo, sabe, são coisas muito comuns a gente ouvir na internet, né, e ler em algumas coisas assim. Isso, Eu gosto muito de das ter a informações certeza. que são referentes ali dos grupos de contato, porque são informações confirmadas, com avistamento, com naves e tal. Exatamente, Então tem toda exatamente. essa Você tá certo. possibilidade de a gente eliminar as dúvidas, né? Sempre com essa possibilidade de confirmação visual. Isso. O Ednardo aqui mandou, que manda aqui umas saudações para o grupo UFOTech, acho que é isso que chama, né? Deve ser um grupo Legal. de Um rede abraço, social, UFOTech. deve ser WhatsApp, talvez, né? Legal. Então, é legal. E esses que você falou, se não me engano, acho que é Júpiter que você falou? Ou foi Júpiter, né? Isso, a base principal, né, no nosso sistema solar fica na segunda maior lua de Júpiter, que a nossa ciência chama de Ganímedes, né? Esses seres chamam de Morlin. Eles denominam essa lua e eles construíram, né, uma base, né, que é como se fosse são domos, né, que Sim. geram a capacidade de vida, né, domos gigantescos, né, que geram a capacidade de vida. Lá eles fazem de tudo, né, produzem alimentos, tem tecnologia muito avançada. Quem tiver interesse de saber mais sobre essa experiência, existe um livro, né, chamado O Contato Extraterrestre do Sisto Paz, que conta, Sim. né, sobre essa vivência que ele teve justamente nesse planeta. Nessa lua, aliás, né? E esses daí, eles se parecem com humanos também ou não? Não, né? Você não sabe mais ou menos a característica. Esses são os seres de Orion que fundaram essa base. Lá tem seres de todas as espécies, né? Mas quem Sim. fundou essa base em si, lá na segunda lua de Júpiter, tem aparência humana. São seres de Orion. Olha só, eles estão mesmo perto, né? Estão mesmo perto. É, A nossa... Pode falar, o que pode você falar. acha? É que geralmente isso está nas sondas da internet. Aquelas explosões no Sol, eles acabam mostrando escondido objetos que estão ali em frente, estão tentando controlar. Você acha que aquilo está acontecendo mesmo? Porque realmente a NASA está escondendo essas imagens, né? Olha, você percebe que existem fotos, né, hoje em dia, sendo divulgadas, né, que tem, por exemplo, Sim, naves, né, do sim. tamanho da nossa Lua, basicamente, né, que O tamanho de um são, são, planeta. É são incrível. naves gigantescas, né? Gigantesca. Ave Maria. Como se fosse uma espécie de porta-aviões de. Né? Então você imagina, né, o quanto a gente não conhece sobre, né? É importante que A o ser gente não humano conhece. reconheça o quanto ainda tem a aprender sobre toda essa realidade, né? E É, muitas vezes eu vejo que a gente fica nessa discussão simplista, se existe ou não existe, né? Eu acho que isso já está tão batido, já está tão passado, né? Que o ser humano deveria se concentrar justamente o que é aquilo que esses seres têm intenção de falar e o é, que eles têm intenção de ensinar os seres humanos, né? é verdade.
quase chegando a 1 hora, estamos agora em 51 minutos. Bom, então o Dalton falou aqui, olha, realmente Minas tem muitos segredos mesmo, né? Tem essa coisa dos portais do sul de Minas, né? Uhum. Vamos lá. Existem bases intraterrenas no sul de Minas, em municípios Existe. como Carmo da Cachoeira, Luminárias de São Tomé Eu, das Letras, enfim, aí vai, né? Os eu, nomes já, que ele eu, fala. já estive, eu já estive tanto em Airuoca quanto em São Tomé das Letras, e realmente existem bases Sim. intraterrenas ali. É uma região de intenso contato, de intenso avistamento. Nossa. Se eu não me engano, qual outra cidade eles falaram ali? São Lourenço? Não. São Lourenço também fica próximo da região. E é Carmo importante. da Cachoeira. Carmo da Cachoeira, Luminárias. Então, existe muita atividade, né, de avistamentos de naves, de tudo mais. Existe até um grupo, né, do Rio de Janeiro, né, do amigo Gui Fagundes, chamado Os Ah, Buscadores. E eles estão fazendo um documentário falando bastante coisa sobre essa região. Depois é bem é. interessante de conferir no YouTube. A Serra da Beleza, as pessoas comentam muito, né? Muitos vão para lá, ufólogos, né? A Serra da Olha, Beleza, sim. essa eu não tive a oportunidade ainda de investigar a campo. É muito interessante saber da existência, né, da Serra da Beleza aí para que a gente possa fazer uma pesquisa profunda dentro do grupo de Parece que expedição. a Serra da Beleza, pelo que um ufólogo está falando, agora eu não vou lembrar direito. Parece que de lá tem um caminho que pega Minas, que dá como se fosse um segmento da visita deles, em toda essa região aí, eles pegam. Falei, Olha, nossa, que interessante, interessante. Bom parece que saber. Vou passar para o grupo de expedição aqui. Deve ser assim. Inclusive o Rony está estudando lá também, né? O Rony teve aqui no meu canal, né? legal, legal. Essa é uma que eu não sabia. Muito bom saber. Bom, aí a Reciel perguntou se alguma raça do o corpo desses extraterrestres, a estrutura física, tem a ver com algum encaixe do tipo do espírito, né? Espírito é que é uma coisa meio complicado de falar. Eu vou falar por mim, né? Assim, é, é, a doutrina espírita não fala isso, mas na ufologia, quando estuda essa parte da espiritualidade, acredita que o espírito pode ir em vários mundos, né? O que você pensa disso, hein, Romeu? O que você pode dizer? Olha, é interessante essa pergunta do Ressel. Grande abraço, Ressel, companheiro de rama aí. Ele é muito interessante porque o ser humano, para ele ter a possibilidade de reencarnar aqui, né, com esse corpo físico, esse corpo biológico aqui da Terra, a gente teve que estar Sim, compatível, né, com toda aquela estrutura dos 7 chakras, de conseguir, isso. né, É bom saber disso. transportar nossa consciência aqui para portar nesse É, corpo físico. Algo que sempre foi muito difícil da gente relembrar, tanto as vidas passadas, quanto a nossa origem cósmica, antes da gente vir para a Terra. Porque se tem algo que esses seres nos passam, né, é que nenhum ser humano, nenhuma alma é originária aqui da Terra. Nenhuma alma veio aqui da Terra. Então a gente já teve experiência em relação a outros mundos antes de é, vir e se conectar aqui na Terra para viver essa roda de samsara, né, esse ciclo de eu múltiplas também acredito encarnações. nisso. Também acredito nisso. Então, assim, como a gente também, né, tem aquela possibilidade de responder aquelas 3 perguntas, né? Quem sou eu? O que vim fazer aqui? Para onde eu vou quando tudo isso acabar, né? Ou da É onde eu venho. justamente Ou da onde eu da onde venho. eu venho. E aonde eu venho é justamente qual foi a última encarnação antes da nossa encarnação na Terra, né? A gente veio de algum lugar do cosmos, a gente veio de algum projeto específico, a gente veio de algum lugar. Então é importante que a gente saiba, né, e tenha consciência que nenhuma alma é originária do planeta. Aqui foi um processo e um plano planejado para que pudesse ser testado um outro tipo de evolução. É, Então, aqui o Projeto Terra, ele se torna tão especial por causa disso. Nenhuma alma foi originária aqui da Terra. Então, todos os seres que vieram aqui vieram reencarnar aqui por um propósito, por um porquê. E isso é uma coisa muito importante da gente identificar.
É que a gente não tem provas, porque são milhares de anos-luz. Embora já pesquisou a NASA, esses planetas que parecem com a Terra, que estão em milhares de anos-luz aí, você acredita que pode ser que tem uma forma de vida, talvez, né? Não sei, enfim, é difícil imaginar, né? Parecida, Que enfim, tenha, sabe? que tenha, que tenha, que abrigue as condições de vida aqui como que o ser humano precisa, Isso, né? exatamente. Olha, é, É é difícil, né? muito, é muito difícil, né? Porque se a É, gente for pensar no ponto de vista que o ser humano, né, e toda a construção do nosso corpo físico, de tudo isso é a base de carbono, né? base de Existem seres extraterrestres que têm outra constituição biológica, É, né? De isso eu outros elementos que a gente não tem nem na nossa tabela periódica. Então, assim, é muito variável, né? Aquilo em que o ser humano pode suportar em termos de outros planetas. Por exemplo, outras raças, quando eles vêm para cá ou quando eles estão operando aqui na Terra, eles têm que usar roupas próprias, um equipamento ultra tecnológico, porque a própria radiação que a Terra emite, que é uma coisa supernatural para os seres humanos, o que o nosso Sol emite também, é algo que para eles é extremamente nocivo e danoso. exatamente. Então, por isso que eles têm todo um aparato, todo um equipamento para que eles possam suportar esse tipo de situação aqui na Terra. É, é interessante isso. A Mayara falou aqui que a Serra da Beleza atribui tudo à mãe de ouro, aos escravos que acabaram sendo mortos ali. Eu já ouvi falar que morreu muito escravo naquela região, né? Tem uma carga de uma carga kármica bem grande, então, né, nessa região. Eu não sei se Né? é verdade. Me falaram que a Serra da Beleza, teve gente que já foi investigar lá, diz que aquela parte de uma mata, diz que já apareceu fantasma. Não sei se é verdade, né? O pessoal fala que ficou ouvindo voz. É de escravo que morreu. Assim, Eu, hein? é, desmistificar, né, aqui a questão às vezes do... Oi? Sim. Não, pode falar. É que essa questão de fantasmas, né, são seres desencarnados que ficam ali nesse plano transitório, que é o plano astral, e que se É, existe alguma ação kármica ali, com certeza, né, existem alguns seres que também ficam, que ainda não conseguiram transcender desse processo ali, e ainda pode existir muita ação, digamos assim, atípica, né, sobre isso. Mas é muito mais, é muito menos assustador do que realmente, do que parece. o que você acha dessa coisa mística? Porque lá na Serra da Beleza, essa pessoa, né? Quero até preservar o nome, né? Também investiga também casos de UFO. Quando as pessoas pensam nisso de você pedir permissão para entrar numa mata, numa floresta, você acha que isso é o certo? Sim, existem seres que são guardiões de determinados locais, né? Inclusive, Sim, quando a gente fala de bases de acesso de, por exemplo, retiros da Fraternidade Branca, é sim, muito necessário que a gente chegue com a permissão, né, com a autorização, né, de quem são os guardiões desse local, para que a gente possa ter acesso. Então, dependendo verdade. do local que você for, sem esse tipo de permissão, você não entra. Pode ter Não entra, certeza né? que alguma coisa ali acontece e faz com que você tenha que recuar. Isso é verdade. Né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Mayara falou que seu forma de falar é riquíssimo, né? Tudo isso aí, nova era. Vale Ah, muito a sim, pena. ela tá falando sobre um curso, né? Eu dou um curso também sobre focado Agora que eu exclusivamente. percebi que é curso. Desculpa aí, Mayara. Agora que eu percebi. É que eu fui ler mais pra frente, esqueci de ver a parte. É, Gratidão até por ela recordar. Eu dou um curso, né, chamado Despertar para a Nova Era, que tem justamente o foco, né, sim, de a gente buscar encontrar nossa missão de alma e também nossa origem cósmica, né? Qual foi, de onde a gente veio antes de participar desse projeto. É um curso de 10 módulos, né? Que tem sido bem legal o resultado. sim. Lembrando que eu deixei o link, só faltou do Instagram lá, né? Mas aí, quando você quiser colocar no chat aqui do canal, para o pessoal, né? Ah, Tiver interesse no curso, né? Quiser deixar o número no legal. final, certo? Claro, claro. No final eu deixo o meu contato de WhatsApp, né? Com certeza.
ele falou que surgiu para estudar lá a Serra da Beleza, principalmente o lugar lá do Rio de Janeiro chamado Valença, e os livros de ufólogos do. O Petit sempre investiga lá mesmo a Serra da Beleza. Tô ligado, né? Muito legal. Uma gratidão, Dalton, pela informação. Vou pesquisar com certeza. Esses lugares são coisas que aparecem mesmo, né? Até o Santo Tomé das Letras, eu fiquei impressionado quando. Como é que ele chama lá? O Pedro Campos contou a história lá daquele senhor que faleceu lá. Eu falei, nossa, incrível. O que aconteceu com ele lá nessa região. São Tomé, se você ouve os relatos, né? A gente teve a oportunidade de estar lá em São Tomé em 2 oportunidades e a gente fez uma expedição na região. Tem alguns locais ali que é impressionante a quantidade de energia telúrica que existe na região. Existe inclusive a ladeira do Amendoim, que é um local que existe tanta energia eletromagnética ali, e que o carro, né, ele sobe sozinho, ele é atraído sozinho em uma, né, você coloca o carro numa descida. É impressionante. Sim. Isso, você não acredita até não presenciar, é impressionante esse tipo de coisa, como existe pontos de um campo de energia eletromagnética na região imensos, por isso que esses seres fazem suas bases lá, porque lá são pontos em que você consegue transitar muito mais fácil entre a terceira e a quarta dimensão. Então é por isso que existe, por isso que esses locais fazem parte das cidades intraterrenas. Legal, muito legal. Bom, chegamos a 1h03. Romeu, você quer dizer mais alguma coisa? Olha, gratidão aí pela oportunidade, por a gente tá conversando aí sobre esse tema. Foi muito legal, né? Legal, né? Agradeço também as perguntas, quem está aqui com a gente, acompanhando, né? E quem tiver interesse em conversar ali de algum caso, alguma situação, ou tem alguma dica para passar, ou queira, por exemplo, ter interesse no curso, o meu contato é 42 99916 8717. Eu vou colocar depois no chat aqui, assim que a gente terminar, Isso, escreve lá no chat e a pessoa vê também. Bom. Perfeito. Isso. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, foi uma ótima presença aqui do Romeu, do Grupo Rama, muito obrigado, tá? Eu desejo a todos um ótimo final de semana, até mais, e um grande abraço aí. Tchau, tchau, viu? Tchau. Até a próxima.